Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a cada um que está conosco nessa noite. Nós vamos orar e dar início, então, ao nosso estudo bíblico, onde vamos falar sobre discipulado. Feche seus olhos, falemos com Jesus. Paizinho, nós te louvamos, ó Deus, o privilégio da tua presença e graça, pedindo sempre sabedoria, Deus, para que possamos te amar, te glorificar, te bendizer, te entender, te compreender e te colocar em prática, Deus, no nosso dia a dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Adoremos a Jesus.
recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti, com o coração venho adorar. Não me esqueças, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. Aleluia, glórias ao nome de Jesus, né? Vamos para o assunto, irmãos? Discipulado e crescimento da igreja, né? Vamos trabalhar esse assunto que é tão gostoso, tão maravilhoso e tão atual e tão profundo em termos de palavra de Deus, em termos de igreja, né? Discipulado e crescimento da igreja. Efésios capítulo 3 diz assim: com o propósito de podermos compreender, junto com todos os santos, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e também qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, né? Essa é uma definição gigantesca de discipulado, né? Qual é o propósito? Né? Compreender. Quem compreender? Aí o termo diz: todos os santos precisam compreender. Qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede qualquer entendimento, para que sejamos então tomados de toda a plenitude de Cristo, né? O Senhor não quer um conhecimento básico dele. O Senhor quer que os seus discípulos tenham toda a plenitude de Cristo. Então isso é o que a gente vai estudar hoje sobre discipulado. Hoje, em alguns outros encontros que teremos, nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra discipulado, né? A necessidade desse conhecimento, ok? Em todo contexto bíblico existe a ênfase de conhecer, de ter sabedoria, de ter entendimento, que vai gerar convicções plenas e corretas. Convicções corretas vai gerar então conhecimento, né, que vai nos dar plenitude. Quando o povo de Israel, lá do Antigo Testamento, foi tirado do Egito, imediatamente eles receberam, depois que saíram do Egito, a palavra, a instrução, para que pudessem então aprender e aprender mais sobre o Senhor, né? Quem estava tirando eles do Egito? Eles acabaram de sair do Egito, foram levados até o Monte Sinai, e no Monte Sinai Moisés traz para eles a palavra de Deus. Por quê? Porque eles precisavam entender o dinamismo, não somente serem libertos do Egito, mas terem compreensão acerca das verdades daquele que tirou eles do Egito. Quem tirou eles do Egito? O Eu Sou, né? E o que isso tinha a ver agora com o dia a dia, com a vida deles, né? Agora traria para eles toda a diferença, o conhecimento de Deus, para que o conhecimento de Deus fosse agora diretriz, estrutura, base para a vida, para a adoração, para a santificação e para viverem para a glória de Deus, né? Saindo do Egito, sendo treinados no deserto para ir morar em Canaã, ok? Então falou Deus todas essas palavras, né? Êxodo capítulo 20, né? Abrindo a introdução dos 10 mandamentos, né? Através dos 10 mandamentos,
o Senhor estava agora ensinando ao seu povo qual era a forma como cada um deles, individualmente ou também em grupo, deveriam se relacionar com o Deus Santo, o Deus Onipotente, o Deus onisciente, o Deus da história. Não temais, Deus veio para vos provar e para que o temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo capítulo 20, versículo 20. A gente é liberto do Egito, a gente sai da escravidão e logo o Senhor já dá para a gente de presente a sua palavra para que a gente deixe de pecar. E pecar é algo que a gente faz por ignorância quando a gente não conhece nem o Senhor e nem mesmo os seus projetos. Deus, Ele não nos liberta simplesmente para nos deixar livres. Ele nos liberta para formatar na gente a visão de um discipulado, onde nós somos os discípulos e Ele é o discipulador. E a verdade dele precisa invadir o nosso coração, para que o nosso coração, invadido pela verdade, agora a gente abandone o pecado. O objetivo do ensino da lei ao povo de Israel era para que houvesse reconhecimento da grandeza do Senhor, daquilo que Ele requer e do que Ele abomina. Ele quer gerar temor em nós, para que então o povo pudesse caminhar em santificação, em crescimento e em glorificação do nome santo do Senhor. Na verdade, o Senhor ensinou ao ser humano em todo o tempo, desde o Éden, e seu ensino deveria ser transmitido para as próximas gerações. Moisés teve o privilégio de escrever esses ensinamentos, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e teve o privilégio de escrever que dão a forma e a base para o povo de Deus agora do Antigo Testamento. A estrutura que esse povo tem, o alicerce que esse povo tem para viver. Bem-aventurado é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a base, na verdade, que traz para a gente a evidência de que Gênesis nos ensina que Deus tem um povo, o livro de Êxodo ensina que esse povo foi liberto da escravidão, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico nos dá a lei para a santificação, Números fala que todo mundo deve trabalhar e Deuteronômio que é essa reciclagem de conhecimento constante para que aqueles que foram libertos pelo Senhor possam então entender que quem liberta é o Eu Sou e eles são discípulos de Deus e agora a obediência, a santificação pelo conhecimento da palavra de Deus faz com que tenham uma vida bem-sucedida. É a estrutura que a gente tem para seguir, que a gente tem para levar a sério também nos dias de hoje, muito parecido com tudo que Deus tem para a igreja. O livro de Gênesis mostra Deus formando todas as coisas, o Deus Criador, Deus levantando um povo para Ele. O livro de Êxodo, Deus liberta esse povo, dá a palavra para esse povo, dá a igreja para esse povo. O livro de Levítico mostra a santificação que Deus requer deste povo. O livro de Números fala que são todos eles são contados para que todos eles tenham um ministério diante do Senhor. E Deuteronômio é um livro de reciclagem discipular, onde o povo vai entender quem é o Senhor e quem são eles nos planos deste Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Vamos caminhar. Se tiver perguntas, você pode participar colocando aí a sua participação aí no chat. Tá bom, meu irmão? Vamos lá. Dessa forma, qualquer falha na continuação deste ensino traria consequências para o povo, já que essa palavra fundamentava o relacionamento de Deus com eles. Nem sempre as palavras do Senhor foram observadas em termos de obediência pelo povo durante a caminhada em direção à terra que o Senhor tinha prometido para eles. Vários episódios de desobediência e rebeldia foram relatados, demonstrando que o envolvimento com a palavra do Senhor é muito mais do que um simples conhecimento teórico. Não é só conhecer, é também colocar em prática e obedecer à palavra escrita de Deus. Depois do tempo de peregrinação, o povo de Israel entrou na terra que o Senhor prometeu, a terra de Canaã. E agora eles estavam debaixo da liderança de Josué, o homem chamado por Deus para substituir Moisés, que já havia morrido. A grande orientação interessante para Josué também é a orientação para todo mundo. Um dia é Moisés, depois é Josué, mas a orientação é sempre a mesma. Olha a orientação do discipulado do Antigo Testamento, Moisés para Josué. Josué, então somente seja forte e seja corajoso, determinado. A ideia de coragem é bem interessante, porque a ideia de coragem é você focar em alguma coisa importante e abrir mão de alguma coisa que não seja importante. Então, coragem é isso. Seja forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Onde quer que andares. Então, a ideia de discipulado tem a ideia de que, uma vez liberto de alguma coisa,
Você precisa agora se aperfeiçoar em outra coisa. Uma vez que você desvia o foco de alguma coisa que era ruim, agora você coloca o seu olhar em alguma coisa que é muito boa. E é interessante que essa coisa muito boa é a palavra escrita de Deus, que revela a grandeza deste Deus Todo-Poderoso, deste Deus Criador, deste Deus que é Senhor. Então, na ideia do discipulado de Moisés e Josué, a gente vê os dois caminhando juntos, a gente vê em Êxodo, né, vários episódios, capítulo 37, capítulo 33, alguns capítulos que mostram Moisés, né, trazendo Josué para perto dele, discipulando Josué e dando para Josué uma boa visão do discipulado, né, que ele recebeu de Moisés para fazer diferença agora como novo líder do povo de Deus. E assim viveu Josué os dias da sua vida, orientando o povo a buscar ao Senhor, e ele diz lá no finalzinho da carta, né, de Josué, assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram, os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora, a definição, né, da vida de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Eu e minha casa, a gente tem o propósito de servir ao Senhor. A gente não quer servir aos deuses da terra, a gente não quer servir às idolatrias da terra, a gente não quer servir às vaidades da terra, né? A gente quer servir ao Senhor. Né? Então é bem interessante. O discipulado é a consciência de algo maior e o abandono de coisa insignificante. Né? Então, no discipulado, a gente aprende que a terra é insignificante, que os deuses são insignificantes, que as posses são insignificantes, que a sabedoria é insignificante, que o trabalho é insignificante, que os deuses são insignificantes. Né? E a gente está usando algumas coisas aí, a gente vai explicar, tá bom? Porque antes de tudo isso tem o Senhor. Né? Tem uma definição de discipulado que eu esqueci o nome agora. Como é que é o nome, Raquel? Eu comentei com você. Agora, Francis Schaeffer? Não. Dietrich Bonhoeffer, né? O livro dele, Discipulado, ele diz assim, né? Que discipulado, ele faz uma comparação, né? Que agora o Senhor é o... acabei de comentar com você, Raquel. Qual foi o comentário que eu fiz, né? O Senhor agora é o nosso mediador. O Senhor é o mediador entre Deus e os homens. O Dietrich Bonhoeffer, no capítulo 5, ele fala assim, né? Que Deus não é só o mediador entre Deus e... Jesus não é só o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o mediador entre todas as coisas, né? A maneira que eu tenho de olhar para Raquel agora, Jesus é o mediador. A maneira que eu tenho de olhar para Mateus agora, Jesus é o mediador. A maneira que eu tenho de olhar para o meu trabalho, olhar para os meus bens, olhar para a sabedoria, é como Jesus como mediador. Eu não faço mais nada agora sem que o Senhor seja o mediador entre mim, né, e as outras coisas, né, entre eu e as demais coisas. Então é bem interessante essa ideia de discipulado. O discipulado traz para a gente a concepção de que agora tudo que eu vou fazer, eu coloco Jesus, né, para filtrar os meus relacionamentos. Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda, tá bom? As coisas permaneceram bem nos dias de Josué e também nos dias dos anciãos que viveram depois dele e que sabiam de todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Interessante que o discipulado tem relação de ter conhecimento de Deus. Né? Então, enquanto o povo mantinha o conhecimento de Deus, né? Então eles conseguiam viver uma boa vida discipulada pelo conhecimento. No entanto, depois que eles morreram, os anciãos e Josué morreram, faltou gente para dar continuidade ao ensino. E a história entra no conturbado período agora dos juízes, que tem que ficar sendo empurrado por alguém que conhece o Senhor, mas o povo não se envolve com o Senhor. O povo é empurrado literalmente. O livro de Juízes mostra o povo sendo empurrado por gente que tinha comunhão com Deus, mas o povo não firmava um compromisso com o Senhor. O período seguinte dos reis continua com a mesma necessidade de alguém, né, manter o padrão de ensino, de alguém empurrar. Né? Mas em várias vezes essa busca foi esquecida, resultando então no afastamento do povo e sua consequente punição, o cativeiro. É verdade que neste período da história muitos homens se levantaram para, através de suas profecias, levar o povo novamente ao conhecimento e prática da lei de Deus, né?
Parece que todas as vezes que as pessoas se esquecem da lei de Deus, a vida deixa de ser uma vida bem-sucedida. E isso está claro da Bíblia, né? Deuteronômio 28, ele vira as páginas e diz para o povo assim: quem obedecer os meus mandamentos, quem amar os meus mandamentos, quem amar a palavra escrita de Deus, né? Então vai ser abençoado. Quem for obediente vai ser abençoado. Quem for desobediente vai ser amaldiçoado. Então, o conhecimento de Deus e a prática do conhecimento de Deus traz bênção para a vida da gente. Quando o Senhor disse para Josué: Josué, então somente não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita dos meus mandamentos, né? Então, esse projeto é o projeto de conhecimento da lei de Deus, para que através do conhecimento da lei de Deus, a gente seja satisfeito nela e coloque essa lei em prática. Reis como Ezequiel, segundo o livro das Crônicas, e Josias, né, do reino de Judá, priorizaram o retorno à vida com o Senhor, fazendo grandes reformas espirituais. Mas o tempo passava e o povo voltava a se desviar do ensino da palavra. Aí Oséias teve que dizer, né, aquele texto conhecido, né, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aí o propósito lá no capítulo 6, versículo 3 é: conheçamos o Senhor, prossigamos em conhecer ao Senhor, né? O capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. Então é bem interessante esse texto, porque ele acaba resolvendo todas as crises, né, mundiais de todos os tempos. O povo começa a ser destruído, e aí o povo, até o próprio povo do Senhor, porque o conhecimento de Deus, né, o bom discipulado acerca da lei de Deus, ele cai por terra. As pessoas começam a buscar várias coisas, começam a buscar pragmatismos, cores, movimentos, cânticos, né, reuniões, avivamentos estranhos e esquisitos, e o povo deixa de lado o conhecimento da palavra de Deus, né? Por mais que se fale de Jesus, mas não tenha leitura de Bíblia, não tenha avivamento em termos de conhecimento teológico do Senhor, o Senhor como Criador, o Deus da aliança, o Deus que requer a obediência, quando falta o conhecimento de Deus, parece que o povo começa a entrar numa grande crise, Nunca a igreja do Senhor foi tão superficial acerca da grandeza, da onipotência, da onisciência e da onipresença de Jesus, né? Então, parece que alguns sacodes mundiais, alguns sacodes de todos os tempos, vêm lembrar o povo de Deus que eles precisam de conhecimento de Deus. Então, o propósito sempre é: vamos prosseguir em conhecer o Senhor, vamos abrir mais a nossa Bíblia, vamos estudar mais as Escrituras, né? Vamos conhecer mais o Senhor para que a gente possa, de novo, passar por um avivamento individual, um avivamento eclesiástico, né? Um avivamento de família, né? Famílias que retornam para o bom discipulado do lar, né? Para o conhecimento do lar, famílias que leem a palavra de Deus junto, famílias que dobram os seus joelhos juntos, famílias que se sentam na mesa, né? Acho que a gente nunca ficou tanto tempo com a possibilidade de ficar tanto tempo em casa e com a possibilidade de voltar a conhecer o Senhor, para que o povo de Deus não seja destruído por falta de conhecimento. Por que a ideia de discipulado? Porque a gente precisa lembrar que entre a justificação e a glorificação, a gente está no processo de discipulado. Discipulado não é só a gente chegar na igreja, nem ser treinado para a gente fazer parte do hall de membros. Isso é uma sala de adaptação. Discipulado é muito mais. Discipulado é vida, da justificação à glorificação. Entre a justificação e a glorificação, além da santificação, tem a visão do discipulado, né? Eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso entender o Senhor, eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor para que a minha vida espiritual, emocional seja muito bem sucedida, né? E já temos uma participação aí. Quem está participando? A Luciana Godinho colocou. Quem? Luciana Godinho colocou. Outro dia estava vendo uma entrevista de artistas onde diziam que eles faziam células para conhecer a Deus, mas no fundo dava a entender que as células eram uma loucura de busca de experiência, mas não buscarem conhecer o Evangelho da leitura da Bíblia. Interessante, né? As pessoas... Esse negócio de célula, né? Ela é interessante quando a gente junta, né? Faz juntamento, grupos familiares, células, sei lá o nome que se dê, né? É interessante quando se junta e se abre a Bíblia, né? As pessoas querem falar de tudo, querem falar de movimentos, querem falar até de pragmatismo,
Mas o que a gente precisa falar é de evangelho, né? Aí o texto, né, que está do lado aí aquele texto de Osés, ele diz bem claro para a gente ouvir a palavra do Senhor, filhos de Israel. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque a verdade está indo embora, o amor está indo embora e o conhecimento de Deus está indo embora. Se a gente vê que está faltando verdade, está faltando amor, está faltando conhecimento de Deus, a gente está entrando num processo de destruição porque está faltando conhecimento de Deus. Então, a nossa irmã está falando de células que se reúnem não mais para estudar as Escrituras, mas células que se reúnem para estudar um monte de coisa, para fazer festa, para fazer brincadeira, né? Mas para não ser orientado, né? Então, a ideia de Oséias, capítulo 6, versículo 3 é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Lutero disse que a gente precisa de evangelho todos os dias para não esquecer do evangelho. A igreja de Gálatas estava sendo influenciada por vários pensamentos porque passou para outro evangelho. E a gente precisa estudar a palavra de Deus, né? Famílias precisam estudar a palavra de Deus, grupos familiares precisam estudar a palavra de Deus, células precisam estudar a palavra de Deus, igrejas precisam abrir a Bíblia e estudar a palavra escrita de Deus, né? Ler capítulos, né, da Bíblia, né? E estudar. A gente ganha muito, né, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, né? Então vamos estudar. Meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento de Deus. De onde que a gente conhece Deus? O Senhor está aqui, né? Vamos estudar a palavra, né? Vamos lá. Mais alguém? A Godinho, ela completou. É uma célula de busca de conhecimentos para entender os movimentos e não a Deus. Pois é. A gente tem, há muito tempo, o pessoal está mais preocupado com o movimento do que com Deus, né? Essa ideia de crescimento de igreja tem machucado, né, muito a igreja. Então a gente está muito preocupado, né, com essa ideia de revitalização de igreja para crescimento de igreja a qualquer custo, né? Não é a qualquer custo, né? O povo de Deus, ele se reúne em torno da palavra, e o povo de Deus se reúne, como em Atos capítulo 2, para conhecer a Bíblia, para conhecer a boa doutrina cristã, e para perceber o movimento de Deus. O Senhor acrescenta diariamente os que vão sendo salvos, né? Então vale muito ler a leitura e o estudo das Escrituras, né? Vamos lá. O Antigo Testamento mostra claramente que o grande erro do povo de Deus foi não manter acesa a chama do conhecimento e crescimento baseado na Bíblia, na palavra escrita do Senhor, no Antigo Testamento. Não havia temor, não havia convicção. Portanto, se não há temor, não há convicção, não há conhecimento, também não há prática de palavra, que é o que promove, então, a santificação, o amadurecimento individual e também promove o crescimento físico da igreja. Na igreja onde tem gente que tem convicção, onde tem gente que tem temor, tem gente com santificação e amadurecimento. Ok? O período dos 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, esse período intertestamentário, foi marcado pelo estabelecimento da cultura grega, que trouxe a sabedoria dos pensadores da época para se entender as questões externas. Os amigos do saber, os filósofos, né, questionavam, argumentavam, buscando respostas para as diversas áreas de vida, inclusive no que se dizia a respeito à religião. Então, esse processo de conhecimento de filosofia, né, os três filósofos, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, né, Sócrates é bem interessante porque, embora Sócrates não tenha escrito nada com a mãozinha dele, o Platão vem representar ele e vem representar todo o seu pensamento, né? Depois vem Aristóteles também, né, trazer a ideia de cidade, a ideia de que as pessoas que estão na cidade, eles têm o saber, e podem colocar o saber à disposição de um bom crescimento de maturidade social. E a gente traz tudo isso, essa proposta dos três, né, na filosofia grega, a gente traz tudo isso como o princípio, o berço da maturidade de expansão do conhecimento da verdade, né? Eles queriam tanto a verdade, e a verdade sempre foi Jesus, né? Então, a resposta para os filósofos, né? Primeiro vem Sócrates, depois vem Platão, depois vem Aristóteles, aí que vem Jesus. É interessante que Jesus vem e pega tudo que eles têm, né? Vem Jesus, vem Paulo, pega tudo que eles têm e transforma, então, no caminho, na verdade e a vida, né? Que é as grandes questões filosóficas, né? Da filosofia, dos amigos do saber. E Jesus é tudo o que eles precisavam, né? Então, Jesus é o cumprimento das necessidades filosóficas de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Muito gostoso estudar e ver que até os três grandes filósofos, os três grandes amigos do saber, prepararam também o caminho, né,
para a chegada de Jesus, na plenitude do tempo, na plenitude do saber, na necessidade do caminho, da verdade e da vida, na necessidade da porta, né? João, capítulo 1, as cartas de Paulo, né, acabam trazendo o significado. Paulo, um pensador filosófico convertido a Jesus Cristo, né, traz todas as respostas que os filósofos, as necessidades que os filósofos tinham, né, de resposta, Paulo traz. É bem interessante, né? Principalmente quando ele vai lá bater um papo e ele chega lá no altar ao Deus desconhecido, ele fala assim: esse Deus que vocês procuram sem conhecer, eu conheço, né? E ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E aí Paulo prega lá em Atenas. Sabe quem nasceu em Atenas? Sócrates. Vamos lá. Quando Jesus chega, ele encontra um povo confuso, perdido entre pensamentos judaicos influenciados pela sabedoria grega, marcados pela interpretação errada dos mestres da lei daquela época. Então Jesus chama homens para que sejam seus discípulos, né? A mesma maneira, né, que os filósofos tinham de treinar os seus discípulos, Jesus faz. Jesus pega, não os caras preparados que os filósofos acabavam escolhendo. Esse aqui é inteligente, esse aqui é inteligente, esse aqui também é inteligente, então vem aqui, eu vou treinar vocês. Não. Jesus pega um bando de caipira da época, um povo simples, uns pescadores da época, né? Tinha um povo bom também, né? E ele trabalha agora com os discípulos, né? Lucas capítulo 12 fala deles. Naqueles dias retirou-se para o monte, foi orar, passou a noite orando. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos, meus representantes. Aí o nome deles é Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, que se tornou o seu traidor. 12, os 12 apóstolos. Simão Pedro, né, que na verdade o primeiro a ser chamado foi André, aí André foi lá e já chamou Simão, né, daí a gente tem André vocacionado por Deus e já chama Simão. A gente tem Tiago e João, a gente tem Filipe e Bartolomeu, Mateus, né, o cobrador de impostos de Mateus 9,9. Tem o Tomé, que duvidava um pouquinho de Jesus, né, era meio incrédulo. Tiago, filho de Alfeu, e Simão Zelote, que era um guerrilheiro da época. Judas, o filho de Tiago, e o outro Judas, que era o Iscariotes, né? Então tá aí os 12 homens comuns de Jesus, que ele transformou em discípulos, né? Que chamou para o discipulado e logo já os transformou em apóstolos, né? Meus representantes, né? E no meio desses 12 representantes aí tinha Judas, né? Que não era muito representante de Jesus, mas era um cara gente boa, um cara que queria usar Jesus, né, para os seus princípios pessoais, né, de inteligência, um homem muito inteligente, né? Tem um filme só sobre Judas, né? Vale a pena assistir, eu acredito que esteja liberado no YouTube para assistir, né? Judas, né? Aí você assiste o filme, você vai ter outra visão de Judas, né? O problema de Judas é que ele não queria se submeter ao discipulado de Jesus. Ele queria submeter Jesus ao discipulado da mente dele. Mas ele tinha boas ideias. Ele queria libertar a Judéia, né, do Império Romano, né? Mas não do jeito que Jesus queria, né? Na libertação espiritual. Tem um monte de gente que quer libertar a sua cidade, tem um monte de gente que quer libertar a sua igreja, libertar o povo, do mesmo jeito que Judas, né? Quer colocar Jesus à disposição dos seus pensamentos, mas não se submetem aos pensamentos de Cristo. Então isso não é discipulado de Cristo, é discipulado de pessoas, né? Então vale a pena assistir um filminho lá, vocês vão perceber que ele é um cara que tem interesses, né, sociais, né, de transformação da sociedade, né? E às vezes a gente vê, né, igrejas todas envolvidas com a transformação da sociedade, mas não com a transformação das pessoas da sociedade, né? Eles querem transformar a sociedade, eles querem matar a fome de pão, de peixe, querem dar roupa e várias coisas, né? Mas não levam o mais importante, que é o conhecimento de Jesus. São pessoas às vezes despreparadas em termos de conhecimento de Jesus, e também, por não estarem preparadas, não preparam ninguém, né? Mas acham assim, não, eu dei pão, eu dei comida, eu dei isso, dei aquilo, mas não deu o alimento da alma, né? Os dois são fundamentais. Primeiro dá o alimento da alma, primeiro conhece o alimento da alma, daí se torna alguém que leva o alimento da alma, e aí também cuida das outras áreas. Isso é bonito também. Vamos lá. Discipulado, a forma de ensino de Jesus, né? Dá uma olhadinha nessa imagem aí. O discipulado ele começa a partir da justificação, e ele não termina. O discipulado é algo que
eu creio que é eterno, porque o dia que a gente chegar no céu, a gente vai aprender tanta coisa, né? Mas vamos lá, participação. Missionário Alcino colocou: Sininho. nossa vida só será usada como discipuladores quando nós nos dobrarmos diante da palavra de Deus. O que Oséias está falando no versículo 6 é que Deus esperava que quem conhecesse, ensinasse. Portanto, só vamos ensinar e falar do que temos gravado na mente. A pergunta é, o que temos gravado na mente? Ó, o Sino já é a conclusão, já, né? Vamos encerrar. Muito bom. Muito bom, Sino, isso mesmo. Excelente participação, né? O que a gente tem na mente? Olha aí Jesus aí, né? Do lado do discípulo aí, né? Colocando coisa na mente dele, né? Em Filipenses capítulo 2, eu acho que a partir do versículo 8, ele fala no que pensar, né? Aí a gente está numa lavagem cerebral de abandono de coisa. Coragem é abandonar algumas coisas para agarrar na outra, entendeu? Coragem é eu abandono os pecados e agarro na graça, né? Então a coragem é esse balanço, né? Coisa do coração, né? Eu encho o coração de verdade, eu encho a mente de verdade, eu passo a abandonar algumas coisas para caminhar para outras realidades. O que Jesus vai fazer com a gente desde o dia da nossa conversão é mudar a nossa mente. E essa boa participação aí do missionário, né? Missionário Alcino é o pastor lá da Igreja Presbiteriana em Bananal, nossa querida igreja, né? Congregação da Igreja Presbiteriana de Vila Maria. E essa ideia de encher a mente com conhecimento de Deus, com conhecimento de Cristo, ter vida devocional, ela é muito importante. Que daí a gente diferencia a ideia de evangelizar e discipular. Evangelizar é levar a verdade. Discipular é amadurecer a verdade. Porque as pessoas acabaram de conhecer a verdade, elas precisam de um padrão. Quem vai dar esse padrão é o Espírito Santo. Quando? A vida toda. A vida toda a gente está sendo treinado nos padrões de Cristo, né? Esse é o bendito e abençoado discipulado. Tá bom? Diante do fracasso, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, que compunham aquilo que deveria ser corpo de ensino daquela época, corpo de discipulado daquela época, Jesus se apresenta como grande ensinador que chama o povo ao aprendizado da palavra. E aí olha o que o povo vai dizer, olha a comparação logo de cara. Muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A diferença de trazer algo que tem significado, de algo que tenha consistência, de algo que tenha autoridade. Jesus tinha esse ensino com autoridade. Lucas capítulo 4, versículo 31 nos ensina isso, né? Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os ensinadores daquela época, né? E na verdade o que eles queriam ensinar não era enquadrar o povo à gratidão ao Deus Criador, ao Deus das promessas, ao Deus dos profetas, né? O que eles queriam era fazer minis fariseus, eram fazer minis escribas e minis saduceus, né? Cristianismo é formar cristãos. Cristianismo não é formar mini pessoas dessa terra. É trazer para pessoas dessa terra o conhecimento de Cristo, né? A gratidão a Cristo, né? E essa devoção a Cristo em maturidade diária. Jesus, como explicador dos conceitos do Antigo Testamento, traz em suas palavras, em seu modo de vida, o ensino correto sobre o que o povo de Deus deveria ser. Os fariseus preocupavam-se em manter um grupo fechado em suas próprias considerações acerca de Deus, para levar este povo à obediência a eles mesmos, né? Uma reprodução deles mesmos. Jesus revelava as verdades sobre Deus, que havia se encarnado e estava com o seu povo para levar este povo à vida de conhecimento, adoração, proclamação e aquilo que ele falou para Maria, né? Maria escolheu a boa parte, ela se quedava aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos, né? Era como se um filósofo, dono de um saber importante, estivesse agora dando a possibilidade de um discípulo aprender sobre o saber importante. O saber importante de Jesus é Ele mesmo. O saber importante de Jesus é a graça salvadora. O saber importante de Jesus é a justificação. O saber importante de Jesus é nos ensinar que a gente tem uma casa para morar. Irmãos, até o Sócrates morreu, tomou o veneno lá de maneira muito consciente, quando todo mundo dizia para ele, não toma esse veneno não, vamos tentar fugir, né? Mas, não, eu quero encarar esse outro lado, eu tenho certeza que eu fui enviado por Deus para uma missão. Eu tenho certeza que eu fui enviado por Deus por uma missão e a minha missão acabou. E eu acho interessante que ele toma o veneno lá, que era a condenação dele, porque ele estava influenciando a cabeça dos jovens, né, com uma nova doutrina, né? E é o mesmo pensamento acerca de Jesus.
Jesus está influenciando a sociedade com um novo ensino, né? Aí Jesus morreu na cruz do Calvário muito consciente. Morreu por mim, morreu por você, para nos dar o verdadeiro saber, para nos discipular, para preparar uma casa para a gente, para que a gente possa morrer para este mundo e viver para a glória do nome dele, né? Participação. A Cosma colocou: quando praticamos o que aprendemos na palavra de Deus, nós passamos a viver o que aprendemos. É isso aí. Esse é o discipulado, né? E esse discipulado vai desde o começo da nossa conversão até o final da nossa vida aqui, né? Lá no céu a gente vai ser santificado, vai ser bom demais. Não consigo imaginar o quanto é bom, não. Mas eu consigo imaginar a gente olhando para Jesus e Jesus mostrando para a gente o que a gente nunca imaginou que a gente poderia aprender, né? Vai ser maravilhoso demais lá. Isso aí mesmo, Cosmo. Muito bom. Vamos caminhar? Sem conhecimento, sem crescimento e sem discipulado, não existe adoração verdadeira. Não existe ação verdadeira. E olha só, não existe oração verdadeira por parte da igreja. Muito menos uma proclamação que seja verdadeira e efetiva, que realmente transforme a pessoa e também a sociedade. Sendo assim, Jesus começa a formar discípulos, aqueles que são treinados, que são ensinados, para que longe da superficialidade dos ensinos daquela época, eles se tornem a base para a formação dos eleitos da igreja de Jesus Cristo, da eclésia de Jesus Cristo, né? Do ajuntamento do povo de Deus, né? Ajuntamento de discípulos, né? É interessante que aprendeu sobre Jesus, você já começa a virar um tagarela de Jesus, como Paulo era conhecido, né? Lá vem esse tagarela, né? Tagarela é alguém empolgado, né? Lá vem o empolgado, né? Quando a gente está empolgado com alguma coisa, a gente sai contando para todo mundo, né? Quando alguma coisa é boa para a gente, né? Por exemplo, às vezes a gente vê pessoas que gostam de futebol e eles falam do time com uma expressão de alegria, com uma expressão de vitória que dá ciúmes em relação a Cristo, né? Dá vontade de criar o Cristo Futebol Clube para ver se Jesus põe uns anjos para jogar bola e ganha todos os jogos, né? Para que o pessoal, uhul, Jesus Futebol Clube, coisa boa, né? Parece que o evangelho não empolga, né? Empolga os tagarelas, né? Se você pega um tagarela expressando, falando de Jesus, um discipulador, é porque aquilo empolgou, aquilo transformou o coração dele, aquilo transformou a vida dele, ele agora não consegue mais ficar quieto, ele está levando Jesus para todos os seus diálogos, né? Jesus é o filtro para as suas posses, Jesus é o filtro para a sua sabedoria, Jesus é o filtro para o seu trabalho, Jesus é tudo para ele. Ele tem posses para Jesus, ele tem sabedoria para Jesus, ele trabalha para Jesus, ele come, ele bebe, ele faz tudo para a glória de Jesus. Dá até para criar um versículo, né? Quer pois comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. Dá para criar um versículo assim, não dá? A gente foi chamado, irmãos, não para viver para a gente mesmo. A gente foi chamado não para viver, né, nas nossas expectativas, viver em torno da nossa sabedoria, em torno das nossas posses, em torno do nosso trabalho, em torno do nosso dinheiro, em torno da gente mesmo. A gente foi chamado para viver em torno de um discipulado, onde Jesus se torna tudo para nós. Onde Jesus é a base do nosso falar, a base das nossas emoções, onde Jesus é a base para tudo que a gente tem. Jesus está do lado da gente agora, treinando a gente 24 horas por dia, para a gente conseguir olhar para as coisas eternas e ter base, fundamento naquilo que é eterno. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não as coisas que estão aqui da terra. Isso é discipulado. Discipulado é o fato de olhar para Jesus como mestre e olhar para a gente mesmo como discípulos dele. Em toda a conversa de Jesus, ele ensina, né? O Senhor quis formar alunos que ouvissem e aprendessem sobre o cumprimento da Escritura nele mesmo, pois essa seria a base para que depois eles pudessem também ensinar aos cristãos, né? Se a gente aprende de Cristo e se isso faz muito bem para a gente expande esse conhecimento. Só que isso é natural. Não precisa pastor ficar cutucando, não precisa presbítero ficar cutucando, não precisa discipulador ficar cutucando. É natural, é natureba. A gente faz isso por convicção. Então, fica aí o desafio para o nosso conhecimento, né? A partir do momento que a gente tem a mente de Cristo, igual o Sininho falou, a gente começa a levar aquilo que está gravado na mente da gente, na nossa voz, no nosso sentimento, no nosso pensamento e na nossa atitude.
Nós somos aquilo que cremos. Se nós não cremos, nós também somos alguma coisa. Nós somos uma descrença. Nós somos uma confiança ou nós somos uma desconfiança, né? O discipulado ele é para sempre. A partir da conversão até a nossa glorificação, ele se torna um treinamento, né? Ele se torna um treinamento. Eu creio até que a gente chega no céu e Jesus vai continuar esse discipulado num padrão muito bonito, né? Num patamar muito perfeito, né? de treinamento, né? A gente não vai precisar de fé, a gente vai contemplar, né? A gente vai visualizar o que Cristo tem, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A gente não consegue imaginar o quanto é bom o céu, né? A gente precisa ter certeza que ele é bom. Paulo diz que ele é bom lá em Filipenses 23, né? Que é incomparavelmente melhor lá. Mas ele fala assim, eu estou aqui por causa do discipulado, mas é incomparavelmente melhor ser discípulo lá com Jesus. Então, Paulo está dizendo assim, eu prefiro ser discípulo com Jesus do que ser discipulador aqui. Mas porque tem um monte de discípulo aqui, cabeça dura, e eu sei que o Senhor quer me usar na vida deles, então eu vou continuar aqui, discipulando esses cabeça dura. É por aí. Então, o que Paulo deixou escrito é maravilhoso, né? Vamos lá, vamos ver como é que fica o desenvolvimento do discipulado do Novo Testamento. Como é que foi? Discipulado na chegada de Jesus. Discipulado, conforme ensinado nos evangelhos, segue um caminho, um padrão que precisa ser resgatado hoje pela igreja. João, no seu evangelho, fala da importância da proclamação e do crescimento em sua narrativa do capítulo 1, que é o projeto Simão. João Batista tinha seus discípulos, mas o foco de João Batista não era ele mesmo, era revelar Jesus. Olha o capítulo 1, versículo 35 e 36. No dia seguinte estava João outra vez na companhia dos seus discípulos, 2 deles. Vendo Jesus passar, o que ele disse? Esse é o Cordeiro de Deus. Era Jesus que João estava mandando seguir, né? João falou assim, não vocês são meus discípulos, vocês andam comigo, mas o motivo da gente estar junto é ele, o Cordeiro. Porque o discipulador, ele não se apresenta como solução. O discipulador, ele se apresenta como servo. Eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade está nas Escrituras. O dono da verdade é Jesus. A Bíblia foi escrita pelo Senhor, o assunto é Jesus, e quem revela essa verdade é o Espírito Santo. Então, as pessoas chegam na fé, se convertem a Jesus, e a gente continua mostrando na Bíblia Jesus de Gênesis a Apocalipse. João não trouxe ninguém para ele. Quando Jesus passa, João fala assim, esse é o motivo da gente estar andando junto. Ele, o Cordeiro de Deus, ele apresenta Jesus Cristo. O trabalho de João como um discipulador, como aquele que ensina, era mostrar Jesus, evidenciar Jesus nas suas pregações. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse. Olha que lindo. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque ele já existia. Antes de mim, João, humanamente falando, era 6 meses mais velho que Jesus. Mas espiritualmente falando, Jesus é eterno. Jesus é o Criador. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que desceu. E aí João fala assim, esse é o dono de tudo. Esse é o Criador, ele tem primazia. Ele é antes de tudo. O conhecimento certo que João tinha sobre Jesus o levou a apresentar o próprio Jesus, e não a si mesmo, ou as suas ideias de religião. Jesus tem a primazia em cada detalhe da proclamação. Mas só entende isso quem já compreendeu quem Jesus é, como Alcino disse. Se a gente já tem Jesus na mente, se Jesus para a gente é tudo, se Jesus é o Criador, o Deus da aliança, o Eu Sou do Antigo Testamento, o Deus Pai, Deus Filho e também o Deus do Espírito Santo, o mais que vencedor, então a gente fala dele. Jesus é muito mais importante que um time de futebol, irmãos. Jesus é muito mais importante que posses. Jesus é mais importante que sabedoria, que família, que amor, que alegria, que paz, que anjo. Jesus é mais importante que tudo. E ele tem que ser importante para a gente, para que ele tenha a primazia na nossa existência. E ele seja a plenitude, primazia no nosso dia a dia. Ele seja a nossa primazia porque ele é a nossa plenitude. Então Jesus tem que alcançar esse espaço no nosso coração, na nossa ação e também na nossa adoração. Jesus requer ser o nosso tudo. E eu acho que a nossa oração tem que ser, Senhor, me ensina a te entender como o nosso tudo. E é por isso que ele bate aquele papo gostoso com Pedro lá no finalzinho. Pedro, você me ama, Pedro? Aí Pedro fala assim, mais ou menos. Então você pode melhorar cuidando do meu reino. Pedro, você me ama? Mais ou menos. Pedro, você gosta de mim mais ou menos? Ele fala assim, isso aí. Falou a verdade para Jesus, irmãos. E quando a gente fala para a verdade para Jesus, diz, Senhor, o meu time de futebol é mais importante que o Senhor, o meu carro é mais importante que o Senhor, a minha casa é mais importante que o Senhor, a minha família é mais importante que o Senhor, qualquer coisa é mais importante que o Senhor. Eu não gosto do Senhor,
Eu gosto que o Senhor faça a minha vontade. Eu gosto que quando eu ore, o Senhor imediatamente obedeça a minha oração. Eu quero que o Senhor venha me estruturar aqui na terra, né? Mas eu não estou afim do Senhor. Eu não estou afim de te obedecer. Mas eu quero que o Senhor me mude. Aquela coragem de Davi de dizer assim, Senhor, tu me sondas e me conhece, olha para o meu interior, vê se há algo dentro de mim que não presta e me transforma. Essa oração deveria ser diária, irmãos. Essa é uma boa oração. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Jesus disse lá em Lucas 11, 13, né? Se os pais da terra, que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais eu darei o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Ô, meu irmão, é uma autorização bonita, né? Pede para ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Para entender o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus e o ânimo de Deus. A ter pensamentos de Jesus, a ter atitudes que glorifiquem o nome de Jesus, a ter mais fé enquanto lê as Escrituras, a ter mais mansidão e ter domínio próprio. A gente precisa ser transformado de dentro para fora para que a gente entre no processo de discipulado, ser cheio do Espírito Santo como discípulos que amam Jesus Cristo mais do que amam qualquer coisa que tem aqui na terra. Esse é o nosso treinamento de discipulado. Se você prestar atenção, quando aqueles discípulos vão embora lá para casa, né, no caminho de Emaús, quando eles estão indo embora para casa, eles estão decepcionados porque Jesus não fez o que eles tinham pensado. E aí Jesus se coloca do lado deles e por que vocês estão aborrecidos? Né? Qual é a preocupação de vocês à medida que vocês caminham? Aí eles brigam com Jesus, sem reconhecer que Jesus está do lado, sem reconhecer que Jesus está vivo, eles brigam com Jesus. E aí Jesus começa a ler as Escrituras com eles. Jesus faz um discipulado de Escritura, abre lá em Moisés e vai discorrendo entre os profetas sobre quem é Jesus Cristo. E a partir desse momento, o coração deles começa a inflamar, a pegar fogo. E o discipulado faz sentido quando eles pegam o pão e partem o pão. Quando Jesus parte o pão, eles olham para Jesus e dizem, é Jesus, Jesus está conosco. E o significado da ceia é lembrar para a gente que a gente é mais que vencedor, lembrar para a gente que a gente venceu com Jesus na cruz do Calvário, lembrar para a gente que Jesus está vivo e que suas promessas são imutáveis e que nós somos discípulos dele e que ele não abre mão da gente. Mesmo quando a gente está duvidando dele, ele não abre mão de treinar o nosso coração e nos colocar novamente no caminho, na verdade e na vida que é ele. Essa é a maior lembrança da Santa Ceia. E tem gente que tem coragem de tomar Santa Ceia sem se lembrar disso. Que Jesus já venceu, que nós já somos mais que vencedores, que Jesus já pisou a cabeça da serpente, que Jesus já perdoou todos os nossos pecados, já tirou todas as nossas culpas, já preparou um lugar maravilhoso para a gente morar. Esse é o significado da Santa Ceia, meu irmão. Nós somos mais que vencedores, nós fomos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, como se a gente mesmo tivesse morrido na cruz do Calvário. Tem gente que tem coragem de tomar Santa Ceia sem lembrar disso, meu irmão. Tem gente fraca e adoecida dentro da igreja que, quando toma Santa Ceia, não lembra de nada disso. Está tomando um pãozinho, está tomando um vinhozinho, mas sem se lembrar da vitória na cruz do Calvário. Tem gente que tem coragem de acordar de manhã sem se lembrar de Jesus vencedor. Tem gente que tem coragem de passar o dia inteiro sem se lembrar de Jesus vencedor. Tem gente que tem coragem de dormir sem lembrar de Jesus vencedor. Tem gente que tem coragem de agir sem se lembrar de Jesus vencedor. Tem gente que tem coragem de orar sem lembrar de Jesus vencedor. Tem gente que tem coragem de adorar, irmãos, dentro da igreja sem se lembrar que Jesus é o vencedor. A gente precisa voltar para o discipulado. A gente precisa voltar para o treinamento. A gente precisa voltar para a ideia da plenitude. O primeiro texto que a gente leu, a ideia de plenitude, irmãos. A plenitude, todos, até que todos, né? O projeto não é para alguns que se convertem. O projeto é para todos que se convertem. Conhecerem a verdade sobre Cristo. Conhecerem a verdade sobre o Jesus onipotente. Sobre o Jesus onisciente. Um dos grandes problemas, irmãos, da proclamação e do discipulado é que queremos anunciar mais a nós mesmos, ensinar mais sobre a nossa visão de cristianismo aqui na Terra, do que falar sobre Jesus e todas as verdades celestiais e eternas que cercam Jesus. Muitas vezes montamos um grande esquema de proclamação, de evangelização, mas o conteúdo é falho, é inconsistente, é superficial, porque nós mesmos ainda estamos confusos sobre quem de fato é Jesus. Quem é Jesus, afinal? Um dia Jesus perguntou para os seus discípulos, eu acho que no Mateus capítulo 16, quem os homens lá fora dizem que eu sou? Dizem que você é Jeremias, Isaías, um dos profetas. E aí Jesus, tudo bem. Eles dizem isso de mim? Dizem isso de você, Jesus. Aí Jesus pergunta, mas vocês, para vocês, quem eu sou?
As pessoas lá do lado de fora podem pensar o que quiser de Jesus, mas a igreja de Jesus tem que saber quem Jesus Cristo é de verdade. Quem Jesus Cristo é de verdade? Está lá nos evangelhos, está lá nas definições de Paulo, nas cartas paulinas, está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, já leu? Jesus é o que era profetizado, o que é o Todo-Poderoso e o que vai voltar. Né? O alfa, o ômega, e a definição é o Todo-Poderoso. Uau! O meu Jesus é o Todo-Poderoso. E o que ele fez? Tudo. Tetelestai, ele fez tudo. Ele pagou a conta, ele pisou a cabeça da serpente de maneira definitiva. E ele preparou um lugar para a gente morar no céu. O que eu estou fazendo na terra ainda? O que você está fazendo na terra ainda? Está no processo de discipulado, treinamento espiritual para amadurecer a consciência do governo absoluto, do poder, da majestade e da presença de Jesus na sua vida 24 horas por dia, para treinar o seu coração a lutar contra a carne. É isso aí. Você está em discipulado, meu irmão. Eu estou em discipulado. Sou discípulo do discipulador. O discipulador de todos nós, o Mestre, o Pai, o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso da Bíblia, o Eu Sou da Bíblia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Nós estamos no discipulado constante de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus é tudo. Quem é Jesus? Tem muitas definições de Jesus. Ele é o Eu Sou, Ele é Deus, Ele é o Espírito Santo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é aquele que me salvou, mas Ele é aquele que é Senhor, aquele que é dono da terra. Ele afirmou de maneira bonita lá em Mateus 28, diz assim: toda autoridade nos céus, toda autoridade na terra é minha. Quem é Jesus? Ele é tudo, irmãos. Ele é mais importante que a sua família, Ele é mais importante que a sua igreja, Ele é mais importante que a sua vocação, Ele é mais importante que as novelas, que os filmes, Ele é mais importante que o time de futebol, Ele é mais importante que tudo, irmãos. E quando a gente olha para o discipulado, a gente olha para essa pergunta de Jesus, quem eu sou para você, a gente precisa lembrar, irmãos, que Ele é tudo. Então vale a pena a gente se prostrar diante da palavra, vale a pena a gente ler as Escrituras e pedir: Senhor Jesus, se revela poderosamente para mim na leitura da Escritura. Ele disse para Marta: Marta, andas inquieta, te preocupa com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. Maria estava quedada aos pés de Jesus a ouvir os ensinamentos do Senhor. A gente se queda aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos do Senhor quando a gente abre a bendita palavra, a santa palavra. Examinai as Escrituras, diz o Senhor Jesus. Examinai as Escrituras. Elas falam de Jesus, né? E Ele falou dele mesmo quando os meninos lá no caminho de Emaús estavam indo embora para casa cansados, sobrecarregados, distraídos, com foco no fracasso de Jesus, não conseguindo entender o sucesso que Jesus é. Jesus é o nosso sucesso, irmãos. Jesus é tudo que a gente precisa. Jesus é eficiente, Jesus é suficiente, né? Ele é tudo que a gente precisa. Então vale a pena a gente entender, estamos no processo de conhecimento sobre quem é Jesus. João, ao falar de Jesus para seus próprios seguidores, não ficou com medo de os perder para Jesus. Seu estilo de ensino tinha mesmo esse objetivo. Os dois discípulos, ouvindo-os dizer isto, o que eles fizeram? Seguiram Jesus. O que a gente quer, irmãos, no discipulado da igreja? O que um pastor quer que as suas ovelhas façam? O que os presbíteros sérios querem que as ovelhas de Jesus façam? O que diáconos sérios querem que as ovelhas façam? Eles querem que as ovelhas sigam a Jesus. Não estejam idolatrando pastor, idolatrando presbítero, idolatrando sentimento, idolatrando pessoas, que estejam seguindo a Jesus Cristo, irmãos. Porque esse é o desafio. Essa é a vitória de pastores, presbíteros, diáconos, ensinadores, né, da igreja, discipuladores da igreja, né, que os discípulos sigam a Jesus. João Batista vai dizer: não, eu uso roupa de couro, eu me alimento de gafanhoto, eu sou muito legal, eu sou bom, eu sou o cara, né, vocês têm que andar comigo. Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos, quando ouviram João Batista, falaram: não, nós vamos seguir a ele. E João Batista ficou realizado. A realização de homens de Deus, mulheres de Deus, de discipuladores, é que o discipulado, né, faça com que as pessoas sigam a Jesus, né? Fala, Sininho. Temos um grande chamado. Temos. Ser um discipulador. Um grande chamado desprezado por uma vida deficiente traz como resultado um grande sofrimento. Em Lamentações 5, nos descreve o amargo sofrimento que o povo de Jerusalém experimentou
quando seu pecado os alcançou, e Deus lhes deu as costas. Eu acho que o tempo todo a gente vai ser sacudido sobre isso, né, Sininho? O tempo todo a gente vai ser sacudido para não deixar a seriedade do discipulado. Que o Senhor puxe a nossa orelha, torça a nossa orelha, né, para a gente poder apontar, eis o Cordeiro de Deus. Para a gente apontar Jesus, irmãos, que na nossa conversa a gente aponte Jesus para os nossos amigos de trabalho, que na escola a gente aponte Jesus para os nossos amigos, que nas eventualidades do dia a dia a gente aponte Jesus, sem medo de perder, né, nada. A gente já ganhou, a gente já é mais que vencedor, a gente já deve estar realizado em Jesus Cristo, né? E que as pessoas sigam a Jesus. Não nos sigam, mas sigam a Jesus, né? Que isso seja uma grande verdade. Vamos lá, perguntinha. Para que a proclamação e o discipulado sejam frutíferos, o que a pessoa que nos ouve falar de Jesus ou que se relaciona conosco e vê nosso comportamento cristão precisa ser motivada a fazer? Né? Pergunta. Né? Para que a proclamação e o discipulado sejam frutíferos, o que a pessoa que nos ouve falar de Jesus ou que se relaciona conosco e vê nosso comportamento cristão precisa ser motivada a fazer? Para pensar um pouquinho, né? E vamos responder? A resposta é a mesma dos discípulos a seguir a Jesus, irmãos. No entanto, muitas vezes estamos presos aos conceitos farisaicos e nos preocupamos mais com a posição que nós ocupamos, com o cargo que temos, com a importância com a qual somos vistos, que ao invés de motivarmos e apontarmos Jesus, apontamos para nós mesmos e fazemos o nosso próprio grupo de seguidores, né? Isso é um pecado, irmãos. Isso é um pecado, né? A gente vê, às vezes, nos cartazes aí, foto de pessoas, né? A gente vê pessoas, né? Gente seguindo pessoas, né? Fulano de tal tem uma oração poderosa, né? A irmã fulaninha, quando ela ora, né? Isso não existe, irmãos. O Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus nos leva para Ele, né? E não para pessoas. Não deixa ninguém te levar para pessoas, né? Se alguém está dizendo para você, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a solução, né? Vai lá para o teu quarto, fecha a porta do quarto, né? Dobra o seu joelho diante de Jesus e vai descobrir quem é Jesus, né? Isso é importante, irmãos. Mas as pessoas te prendem a elas, pensam, eu vou orar por você e a coisa vai acontecer. Eu vou fazer e a coisa vai acontecer. Meu irmão, aponta para Jesus. O discipulador mostra quem é Jesus. Jesus é a solução. Pessoas não são solução. Igrejas não são solução. A solução é Jesus. Né? Jesus manda vir a Ele. Né? Vinde a mim. Né? Aprenda de mim. Vinde a mim e aprenda de mim. E vai ter descanso para a alma e vai ter solução para a alma. Os discípulos de João foram, por ele, incentivados a buscar Jesus. E a partir daquele encontro, o chamado de Jesus seria eficiente, suficiente para que ele mesmo se tornasse o mestre deles. Né? Aí olha o que Jesus pergunta para eles. Voltando-se, Jesus vendo os discípulos que o seguiam, perguntou, o que vocês querem? O que vocês estão buscando? Ele fala assim, Rabi, a gente quer um mestre, a gente quer saber onde assiste, a gente quer aprender tudo do Senhor. Essa pergunta, essa resposta aí, né, de discipulado é interessante, né? Assim, o que vocês querem? Assim, a gente quer um mestre, a gente quer o professor, a gente quer o discipulador, a gente quer aquele que vai ensinar a gente, né, sobre toda a verdade. E agora eles passam a andar com Jesus. Eles passaram um bom tempo com o mestre, tempo suficiente para que um dos discípulos de João, André, entendesse quem era Jesus e tivesse uma das atitudes mais profundas em termos de proclamação. O que ele fez? Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. O que ele fez? Achou o seu próprio irmão Simão, a quem disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, achamos Jesus. E levou Simão para Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Né? Agora você vai ser alicerce, meu filho. Né? É interessante, esse é o projeto Simão da nossa igreja, né? O projeto de levar pessoas para Jesus. Né? Se você conhece Jesus, como disse o Sininho ali, né? Agora há pouco ele acabou falando, né? Se você tem Jesus na mente, se ele é eficiente e suficiente para a sua mente, então você vai buscar pessoas. O projeto Vou Buscar Simão. Vou buscar pessoas com informação de que eu achei Jesus para mim. Ele é bom para mim, ele é eficiente para mim, ele é tudo para mim, então eu vou contar para as pessoas que eu amo que tem um Jesus. Jesus na mente, eu vou formar então mais gente. Então Jesus na mente faz a gente formar mais gente, naturalmente.
Entendeu, meu irmão? Não é nada forçado, né? Você tem que fazer, você tem que... Não, é natural, meu irmão. Se Jesus é bom, você sai soltando rojão, né? Você solta rojão porque Ele é tudo para você. A gente está precisando de uns crentes para soltar rojão, irmãos. Uns crentes que são felizes com Jesus. Uns crentes que trouxeram amor, alegria, paz e ânimo para cristão. Aí esse cristão que se sente amado, alegre, em paz e animado por causa de Jesus, ele solta rojão e as pessoas perguntam: por que você está soltando rojão? Porque meu Jesus é mais que vencedor, porque meu Jesus é tudo para mim. Está faltando isso. A gente é discipulado por essa graça e às vezes a gente fica tão sem graça, né, tão fragilizado por situações do dia a dia que a gente acaba não proclamando o evangelho da graça de Deus, né? Jesus é tudo para nós e a gente vai contar para os nossos Simões que Jesus já nos libertou na cruz do Calvário, já venceu os nossos pecados, já pisou a cabeça da serpente e agora a gente é muito realizado indo para casa. A gente está indo para casa, aleluia, glória a Deus, né? A gente está indo para casa. Então esse é o projeto de discipulado. Era isso que deveria ser feito pelos mestres da lei, para aqueles que se diziam conhecedores das profecias, e identificar Jesus como um mestre, levar outros até ele. O Rabi estava ali, para que também as pessoas o reconhecessem, também o adorassem, né, como Deus Todo-Poderoso, quem eu sou. Mas em toda a história bíblica, desde o Antigo Testamento, a superficialidade humana no conhecimento, no ensino da palavra, tornava a proclamação e a adoração incompletas e também erradas, irmãos. Então isso, como que eu faço para me tornar um evangelizador, um discipulador? Conhece Jesus Cristo. Quem é Jesus? Faz como os discípulos de João, quando João apontar para vocês: eis o Cordeiro de Deus, corre atrás. Vai lá, fala assim, e quando Jesus olhar para vocês: o que vocês querem? Assim, a gente quer o mestre, a gente quer o Rabi, a gente quer o nosso pai, a gente quer a porta, a gente quer o pastor, a gente quer o caminho, a gente quer a verdade, a gente quer a vida, a gente quer o pão, a gente quer o Senhor. E fala para Jesus hoje: Senhor, se torna mais importante do que as coisas mais importantes que me importam nesses momentos aqui na Terra. Né? A vida é tão rápida aqui, né? Eclesiastes capítulo 2 fala que nossa vida é muito curta, a curta vida, né? Eu quero pregar sobre isso. Eclesiastes capítulo 2, eu estou estudando Eclesiastes capítulo 2 desde a semana passada. Preguei Eclesiastes capítulo 3, mas eu quero pregar Eclesiastes capítulo 2, né? Como me comportar aqui, né? Nessa vida vaidosa, essa vida rápida e vaidosa. E a gente tem que colocar Jesus na frente das nossas posses, a gente tem que colocar Jesus na frente da nossa sabedoria, a gente tem que colocar Jesus na frente do nosso trabalho. Jesus tem que aparecer mais que tudo. Jesus tem que ser tudo para a gente, né? É um desafio, como os irmãos, como a Luciana colocou aqui, é um desafio diário, né? É um desafio diário. A gente está no discipulado, desde que Jesus converteu a gente, até levar a gente dessa terra, a gente está no discipulado diário. E a base do nosso discipulado, né? O manual de instruções do nosso discipulado é a palavra. Então, leia a Bíblia em nome de Jesus. Leia a Bíblia, né, para ter força, para ser um discípulo autêntico, né, um discípulo cheio do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Filipe, sendo encontrado por Jesus, teve a mesma reação de André e chamou Natanael, seu amigo, dizendo: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Né? Olha que mensagem rápida aqui de Filipe para Natanael. Né? Achamos aquele que é o dono da realidade da Bíblia. Achamos o Senhor. Ele está entre nós. Né? O Senhor realizou nosso coração e eu queria apresentar Jesus Cristo para você também. Quem é Jesus? Ele é o realizador da minha vida. Né? Ele é o mestre, o Rabi, o meu discipulador diário. Né? Ele é o tudo para mim. E aí a gente vai... quem é André vai correr atrás de Simão. Quem é Filipe vai correr atrás de Natanael. E sendo você, tem pessoas que Deus já colocou na sua vida para você discipular. A sua família é um ambiente de discipulado. O seu trabalho é um ambiente de discipulado. A tua escola é um ambiente de discipulado. As suas redes sociais não são para a glória de seu nome. As suas redes sociais são para discipulado também, meu irmão. Você não é seu. Então não use internet para você, não use nada para você, use tudo para discipulado.
né? Seja também um discipulador, seja discípulo do discipulador Jesus Cristo, o Mestre, Pai, Senhor, Todo-Poderoso de todas as coisas, seja também um discipulador das pessoas que Deus colocou na sua vida, né? Fala aí, Isaquinho. O Isaac perguntou: é errado ter um cronograma, algum material, pegar alguma pessoa e apresentar esse material para evangelizar e discipular essa pessoa? Claro que não, é fundamental. É muito bom. Um cronograma, um material para apresentar esse material para evangelizar e discipular essa pessoa, né? Você tem a Bíblia, né? Mas você pode... Existem alguns livros assim de discipulado bem interessantes, né, irmãos? Eu estou lendo Eclesiastes e eu estou pensando muito, né, em Eclesiastes como um livro de discipulador. Porque Eclesiastes ele era um livro que era lido quando a festa dos tabernáculos era feita, né? Então, eles passavam a festa dos tabernáculos e eles liam Eclesiastes. Por que eles liam Eclesiastes? Porque Eclesiastes, ele mostra, a festa dos tabernáculos é você ficar nas tendas, né? Lembrando que você é peregrino. Então, o livro de Eclesiastes, ele lembra o tempo todo que você é peregrino aqui, que na terra tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes nos lembra que nós somos peregrinos. Era lido na festa dos tabernáculos para o povo de Deus lembrar que eles não eram da terra. Se você se lembrar que você não é daqui, aí você lê João capítulo 17, Jesus fala assim, Senhor, eles não são daqui, Pai, eles não são daqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós não somos daqui. A crise do discipulado, Isaac, irmãos que estão nos acompanhando aí, assistindo, né, a mensagem dessa quarta-feira sobre discipulado, nós não somos daqui, mas estamos aqui. E estamos aqui não com o propósito de soltar foguete para time de futebol, não com o propósito de ficar igual um louco atrás de posse, não com o propósito de acumular a sabedoria deste século, não com o propósito de trabalhar igual um desesperado para juntar dinheiro, né? A gente está aqui para glorificar o nome de Jesus e viver o discipulado, tá bom? Jesus em João 17 ele ora pelos discípulos, é a oração sacerdotal de Jesus pelos discípulos, né? Termina o estudo de hoje, vai ler João 17. Termina aqui, irmãos, vai ler Eclesiastes, né? Deixa eu ver sobre vaidade, né? Dá uma olhadinha nas vaidades. A vaidade está relacionada ao desespero que a gente tem pela terra, né? O que é vaidade? Desespero pela terra. A verdade é a alegria do céu, né? O caminho, a verdade é Jesus, né? A alegria pelo céu. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas da vaidade, no tempo do Senhor, capítulo 3, né, de Eclesiastes, vai acontecer na sua vida. No tempo do Senhor, para a glória do Senhor, no temor do Senhor, com o propósito do Senhor. A mensagem de domingo que deu uma falhada boa lá, né? A gente tem até que gravar essa mensagem, né, e disponibilizar ela sem os erros de gravação lá. Domingo foi bem diferente, né? Acabou a energia elétrica, a internet parava de funcionar, né? O som parava de funcionar e foi uma luta boa, né? Mas tá bom, a gente grava depois e disponibiliza para você, né? É muito importante a gente saber lidar com o tempo do Senhor, né? O tempo do Senhor, né? O kairos, né? Que se estabelece na cronologia, é perfeita para treinar o nosso coração, para a gente lembrar que tudo, né, vem do Senhor, tudo foi determinado pelo Senhor, tudo é para a glória do Senhor, né? E tudo tem propósito. O propósito sempre é a nossa maturidade, né? O nome do Senhor ser conhecido e glorificado. Então, a gente viva Jesus, a gente conheça Jesus e a gente também possa proclamar. E é bem interessante, Isaac, a gente tem uma cronologia assim, né? Assim, a cronologia começa assim, né? Você começa a se interessar por uma pessoa que Deus colocou no seu dia a dia, né? Homem com homem, mulher com mulher, né? Aí um hominho, você seleciona lá o nome de uns meninos, alguns homens que Deus tem colocado no seu dia a dia, lá no seu trabalho, na sua escola, né? no seu lazer, seja onde for. Põe o nome deles e começa, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, me dá a oportunidade de mostrar que Tu és o Cordeiro de Deus. Chegou a oportunidade, meu irmão, vai lá, compra uma Bíblia para a pessoa. Eu não sei quanto custa uma Bíblia, não, R$25, 30, 40, 50, né? Compra uma Bíblia para a pessoa, anota o nome dessa pessoa, né, no lugarzinho lá, assim, vou anotar o nome dessas pessoas, né? Projeto Simão. Né? Anota e dá uma Bíblia de presente para a pessoa. Assim, olha, enrola no papel de presente, bonitinho, né? E dá, toma aí, uma Bíblia de presente, né? Se você não tiver
Tem umas Bíblias ainda lá, o Serginho tem umas Bíblias lá para dar de presente, né? Tem uma caixa de Bíblia lá, é só pedir pro Serginho. Compra uma Bíblia, meu irmão, de presente, né? Dá uma Bíblia de presente para alguém. E se você ama uma pessoa, você vai querer que ela conheça a palavra, né? Então dá de presente uma Bíblia para a pessoa. E tem Bíblia de R$5, tem de 10, tem de 15, tem de 20, 50, tem de 100, tem de 150. Tem Bíblia até de R$200. Compra uma Bíblia e dá de presente para uma pessoa que Deus colocou na sua vida, né? Você está investindo na vida eterna daquela pessoa. Você está mostrando com as Escrituras interesse espiritual pela vida das pessoas. Dê de presente uma Bíblia para as pessoas que Deus colocou na sua vida, né? E façam, então, igual o Isaac, façam um cronograma, né? Fala para ela, lê Eclesiastes aí, capítulo 1, que depois eu vou perguntar para você o que você entendeu um dia. Em 12 dias, você vai passar 12 dias com a pessoa lendo a Bíblia e cobrando alguma coisa dela, né? Hoje a gente tem a facilidade das redes sociais, né? Tem facilidade de ter Bíblia na internet, né? Muito interessante isso, né? O Alcino vai ter umas Bíblias também, né? De presente lá. Muito bom. E a partir desses chamados e de outros, conforme são relatados nos demais evangelhos, Jesus forma o quê? Seu grupo de ensino, seus alunos, seus discípulos, que aprenderão a importância da verdadeira proclamação, ensino, adoração e o conhecimento dele mesmo, né? Você pode formar grupo de ensino, meu irmão. Nem a Luciana falou, né? Tinha uma célula querendo estudar um monte de coisa, mas você pode criar um grupo de ensino, você pode criar um cronograma de Bíblia, em nome de Jesus, de Bíblia, de estudo de Bíblia, né? E conversar com pessoas, né? Com alunos, com discípulos, filhos. Seus filhos são seus discípulos, né? O seu marido é seu discípulo, a sua esposa é seu discípulo, né? A minha esposa de vez em quando puxa a minha orelha, mas eu puxo a dela também, né? E a gente senta com os filhos na mesa, a gente puxa a orelha deles, né? E a gente fala assim, olha só, tudo o que a gente faz para a glória de Deus é verdade, tudo que a gente faz para a nossa glória é vaidade, né? E de vez em quando saem umas faíscas aqui na mesa. Mas é isso, irmãos. Discipulado constante, diário. Discipulado de pessoas que te amam, discipulado de pessoas que você ama, né? A gente tem que estar em torno da palavra escrita de Deus, com um cronograma de graça, né? A gente pode fazer o cronograma dos 66 livros da Bíblia, né? Ensinar, tornar isso prático, né? Para que as pessoas compreendam e tornem isso prático também. Na sequência do Evangelho de João, Jesus se encontra com Nicodemos, um dos principais judeus, homem que compreendia teoricamente muitas coisas, mas com muito amor. Jesus o ensina que era necessário compreender coisas espirituais, celestiais, para que o conhecimento tivesse o verdadeiro valor. João 3,10, Jesus diz assim, você é mestre, cara, em Israel, e não compreende coisas espirituais. Você é mestre na terra, mas você não entende nada de eternidade. Em verdade, eu te digo que a gente diz o que sabe e testifica o que a gente viu. Contudo, você não aceita o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, você não me crê, como é que você vai crer quando eu falar para você de coisas celestiais? As pessoas precisam ser conflitadas, as pessoas estão presas nas coisas materiais. E tem um monte de gente boa, como Nicodemos, que estão presos nas coisas da terra. Talvez você seja alguém que está completamente agarrado nas coisas da terra. E o discipulado liberta a gente das coisas da terra e transporta a gente para uma realidade espiritual. O discipulado é desarraigar a gente deste mundo perverso e colocar a gente com a mente no céu. A gente falou isso, né? É complicado a gente desarraigar das coisas da terra, porque a gente, desde que nasceu, o pai da gente, a sociedade está dizendo para a gente que tudo que a gente tem é a terra, mas a Bíblia está dizendo para a gente que tudo que a gente tem é Jesus e tudo que a gente tem é espiritual. E agora? No que eu vou acreditar? Acredite em Jesus, meu irmão. E seja discipulado como diz eu estou esquecendo o nome das pessoas hoje, como é que é o nome do autor da Vida Nova? Russell Shedd. O Russell Shedd, ele diz assim, que Deus estava desentubando ele dessa terra. Ele estava pronto então para ir para o céu, né? Ele morreu há pouco tempo atrás, mas ele disse, Deus está me desentubando, né? Tirando os meus tubos da terra, né? Para eu poder ir para casa. A gente não é daqui. Faz o seu melhor aqui, né? Estude, né? Aprenda, mas não deixe de lado, em nome de Jesus, aquilo que é mais importante, que é Jesus Cristo. Né? Não deixe de lado.
Você pode fazer as outras coisas, mas coloca Jesus na frente de tudo, né? Porque o discipulado verdadeiro é você ter o Senhor, né, como dono, como Senhor da sua história em todas as áreas da sua vida, né? Tudo que você for fazer, você pode até fazer aquela perguntinha do filme, né? Em meus passos, o que faria Jesus, né? Ou perguntar a Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor requer de mim nessa área? O que o Senhor quer de mim como marido? O que o Senhor quer de mim como pai? O que o Senhor quer de mim como pastor? O que o Senhor quer de mim como amigo, como filho? Né? O que o Senhor quer de mim? Esse filtro é interessante, né? Esse filtro é interessante. A gente precisa se relacionar com as pessoas não a partir das pessoas, mas a partir de Cristo. Cristo está com a gente, está do nosso lado, está dentro da gente, né? Então ele é o moderador das nossas ações, ele é o motivador das nossas ações, ele é o que agiliza a nossa sabedoria e que agiliza as nossas estruturas emocionais, sociais e etc. para um bom relacionamento com ele, né? E esse bom relacionamento é projetado para outros relacionamentos, né? Ele é o nosso intermediário entre as pessoas, entre tudo aquilo que a gente pensa e entre tudo aquilo que a gente vai fazer. Tá bom? Vamos lá. Toda a base para o crescimento correto do cristão está no discipulado, naquilo que é ensinado na igreja, na forma pela qual a palavra é ensinada e naquilo que este ensino produz no coração. O ensino sistemático, puro, verdadeiro, produz gratidão, satisfação, adoração, atitude correta, tanto na vida pessoal, na santificação, quanto na vida de testemunho, que acaba se tornando a nossa proclamação. Este caminho de discipulado que aponta Jesus gera mais discípulos. Esses mais discípulos, à medida que recebem a palavra, né, o cronograma do Isaac, se aprofundam na adoração e na proclamação. E assim outros discípulos vão sendo chamados e vão sendo formados. No capítulo 4 de João, Jesus se encontra com uma mulher samaritana fora dos padrões judaicos de conhecimento. Da mesma forma como Jesus ele se mostrou teologicamente para Nicodemos, ele também se apresenta para esta mulher. Ele é a água viva, ele é a resposta para tudo que essa mulher estava procurando na vida. O que Jesus falou acerca dele mesmo e da vida da mulher a fez concluir que ele era um profeta. É um processo, é um crescimento que está no processo. Primeiro a gente, Jesus é bonzinho, Jesus é legalzinho, Jesus é o filho. Não, Jesus é o pai, Jesus é mais ou menos alguma coisa. Jesus é tudo. E aí a gente entra no processo, né? E a gente começa a viver a adoração no processo. Jesus se revela como o Messias, o Cristo que haveria de vir. E depois dessa revelação ele vai proclamar o que ouviu. E muitos samaritanos creem em Jesus. Aí, olha o que o texto diz. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: venham comigo, venham ver o que eu vi. Um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Seria ele o Cristo? Saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias ensinando com eles. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E agora diziam para a mulher: já não é pelo que você disse que nós cremos, mas é porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, né? O Sotérion, né? Do mundo, né? O Deus Todo-Poderoso, aquele que viria, né? Então é muito interessante, né? Se a gente tem essa salvação, se a gente compreende a salvação, se a gente é tratado no coração, isso gera uma empolgação, irmãos. E talvez se a gente estiver sem empolgação, se a gente estiver desanimado, é porque talvez a gente está precisando ser evangelizado. Talvez a gente tenha que voltar para os princípios básicos da fé para ser revitalizado na nossa fé. A gente precisa ter essa garra, né? Eu vou caminhar com vocês até 9 horas, tá bom? 9 horas a gente encerra, faltam 4 minutos, tá bom? A gente combina assim, né? A gente vai até 9 horas. Daí depois a gente continua, esse assunto é maravilhoso, a gente não vai parar ele hoje, não. A gente vai falar bastante, né, sobre esse assunto. Tem um livro do Dietrich Bonhoeffer chamado Discipulado, né? Se você tiver acesso a esse livro, né, vale muito a pena a leitura desse livro, né? Se você tem esse livro aí, né, Alcino, se você tem, Rodrigo, se a gente tem esse livro, manda para mim que eu preciso reestudá-lo, para a gente transformar esse livro em aulas bem interessantes, né, para falar bastante sobre discipulado e a gente entender o discipulador, o mestre. Isso, a base que a gente está aprendendo aqui, né, tem nesse livro lá, tá bom? Jesus é o discipulador, Jesus é o ensinador, é Ele quem mostra o padrão que a igreja deveria seguir naquele começo e em toda a sua história.
Dessa forma, discipulado e proclamação são os assuntos também das cartas do Novo Testamento. O discipulado e crescimento das igrejas do Novo Testamento, né, das cartas do Novo Testamento. Todas elas têm o caráter didático, ensino. Elas estão ensinando as novas igrejas a discipularem e a promoverem o crescimento, a apresentarem verdadeiros adoradores que naturalmente proclamarão as verdades do Senhor. Eu vou encerrar aqui, vou parar aqui, vou só conversar com você. Toda a Bíblia, irmãos, é uma Bíblia discipuladora, né? Deus é o Criador, né? Deus é o ensinador, é Ele que forma o povo, o livro de Gênesis, né? É Ele quem liberta esse povo, e Ele que, lá no Monte Sinai, dá a Bíblia para o povo, né? O sumário da Bíblia é entregue lá no Monte Sinai. Qual que é o sumário da Bíblia? Não terás outros deuses diante de mim, é a primeira fala do Senhor, né? Eu não quero que adore nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo, né? Então não tenha ídolos diante de mim, não faça culto para outros ídolos, não solte foguete por outros ídolos, né? Tem gente que ama soltar foguetes por coisas dessa terra. Então, vamos tomar cuidado, né? Não use o nome do Senhor a seu favor. Use o nome do Senhor a favor dele mesmo. Ou seja, quando você orar, meu irmão, você, Senhor, eu existo para a adoração do seu nome que é santo, né? Guarda o dia do Senhor, né? Leva a sério o dia do Senhor, né? Ame a sua família, honre seu pai, a sua mãe, né? São os precursores, o treinamento para amar lideranças e amar até o próprio Deus é amar o pai e a mãe. Ame a sua família, não mate, não adultere, não roube, né? Não levante falso testemunho contra ninguém e não cobice o que é dos outros, né? Então essa é a base de treinamento da Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse a gente vai aprender a lidar com não trocar Jesus por nada, não adorar nenhum outro Deus que não seja o Senhor Jesus Cristo, a não usar o nome de Jesus Cristo em vão, mas em adoração, em satisfação, em santificação e no discipulado. E entender que a gente está indo para casa, né? Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria e que em todas as coisas nós sejamos mais que vencedores, né? A Raquel colocou o nome do livro aí, né? E aí, se alguém tiver o livro do Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, né? Então leia esse livro, né? Se você tem esse livro, está perto de mim, me empresta aí que eu não sei onde está o meu. E eu queria ler esse livro e falar bastante sobre discipulado, tá bom? Seu Adalto está por aí, seu Adalto? Estou sim, pastor. Boa noite. É um grande prazer, mais uma vez, ter a oportunidade de participar do estudo da Palavra de Deus. Nós somos felizes porque Deus está no controle de todas as coisas. Santo Deus, o nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por tudo que tem nos concedido. Muito obrigado, Deus, pelo estudo da tua palavra. Te pedindo, ó Deus, continua nos abençoando. Abençoando, Deus, a tua igreja. Abençoando, Deus, principalmente aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, com enfermidades, que a tua mão de misericórdia esteja parando sobre cada uma delas. Curando as enfermidades para a nossa alegria, mas para a honra e para a glória do teu nome. Nós pedimos orientação aos céus para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz seja com os irmãos, amor com fé, da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, discipulado, tá bom? Dá uma pesquisada aí. Joia, digite discipulado no YouTube, assista algumas palestras lá, né? E quarta-feira a gente continua esse assunto maravilhoso, tá bom? Você é discípulo do discipulador Jesus Cristo, né? Não se esqueça disso. Então também faça discípulos. Deus abençoe.